Poder, sabedoria e confiança. O que será que reis antigos, profetas, poetas e até missionários podem nos ensinar sobre esses temas hoje em dia? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em como 4 textos que parecem não ter nada a ver um com o outro, na verdade contam uma única e poderosa história sobre onde a gente realmente coloca a nossa esperança. E a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é esta. No fim das contas, onde a gente deposita nossa confiança suprema? Sabe, quando tudo mais parece falhar, qual é a nossa verdadeira base, o nosso chão? Parece uma pergunta simples, né? Mas as respostas que esses textos antigos nos dão, elas são bem mais profundas do que parece. E o mais fascinante é que a resposta não vem de um lugar só. A gente vai dar uma olhada na história super turbulenta de um reino, na sabedoria direta e reta de um provérbio, na profundidade de um poema antigo e, por fim, na jornada de transformação de pessoas como a gente. Fontes diferentes, épocas diferentes, mas, como vamos ver, uma mensagem que é, uau, surpreendentemente unificada. Vamos começar então olhando para a fragilidade do poder humano. Nossa primeira parada é um reino em completo caos. E essa imagem, essa ideia de ruínas, não é só uma metáfora, não. Ela representa uma verdade que se repete ao longo da história. A confiança que a gente coloca só em líderes e sistemas humanos, ela é uma base bem instável. Vamos entender por quê? Olha, o livro de 2 Reis não é nenhum conto de fadas, viu? É um registro brutalmente honesto de um ciclo vicioso. Um rei sobe ao poder, ele comete erros, o reino sofre as consequências e aí o ciclo se repete. É basicamente a história de como a liderança humana, quando deixada por conta própria, falha vez após vez em trazer uma paz que dure de verdade. É só bater o olho nessa sequência de reis para a gente sentir a instabilidade no ar. Primeiro Jeoacás, que reinou na maldade. Depois vem Jeoás, que teve ali um momento de fé, mas uma fé bem limitada. Aí temos Amazias, que até fez o que era certo, mas não de coração inteiro, sabe? E por fim, Jeroboão II, que foi um sucesso militar, expandiu o território, mas moralmente foi um fracasso. A mensagem aqui é claríssima. O trono era praticamente um assento ejetável. Não tinha um pilar firme onde o povo pudesse se apoiar. E aí a gente chega nesse momento super tenso. O profeta Eliseu dá uma ordem bem estranha para o rei Jeós. Pega suas flechas e bate com elas no chão. Era um teste, um símbolo da determinação dele para vencer os inimigos. O destino do reino, naquele momento, estava na força com que ele ia bater aquelas flechas. Mas o rei, ele para. Ele bate no chão só 3 vezes. E pronto. E qual foi o resultado? Exatamente 3 vitórias. Nenhuma mais. A lição aqui é devastadora. A vitória do povo foi limitada pela fé vacilante do seu próprio líder. Isso só mostra que o poder humano, não importa o quão grande ele pareça, está acorrentado à fragilidade da nossa própria confiança e convicção. Então fica a pergunta, por que esses líderes continuavam falhando tanto? Era só um problema de sistema, de política? A nossa próxima fonte sugere que a raiz do problema é bem mais profunda. Não está no trono, não. Está dentro de nós. É a insensatez do orgulho. E esse provérbio é quase como um diagnóstico preciso para aqueles reis que a gente acabou de ver. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expressar a sua própria opinião. O problema, veja bem, não é a falta de sabedoria disponível por aí. O problema é um coração que prefere o som da própria voz do que a busca pela verdade. E é muito importante a gente entender o que insensato ou tolo quer dizer aqui. Não tem nada a ver com falta de inteligência, de QI, tem a ver com orgulho. É a recusa em admitir que a gente não sabe de tudo. É aquela pessoa que está tão apaixonada pelas próprias ideias que se fecha para aprender qualquer coisa nova. É essa barreira que impede o verdadeiro progresso. Ok, então o cenário é este. Reis que falham e o problema universal do orgulho. Parece um beco sem saída, né? Mas, e se a solução não for encontrar um líder humano melhor, ou simplesmente tentar ser menos orgulhoso? E se a solução for mudar completamente o objeto da nossa confiança? É exatamente isso que o nosso próximo texto, um poema antigo, vai sugerir. Esse salmo coloca a gente diante de uma bifurcação no caminho. De um lado, tem essa torre em ruínas da confiança humana. Do outro, uma montanha sólida, inabalável. A mensagem é um convite para a gente parar de olhar para o que é instável e fixar o olhar em algo completamente diferente. E o contraste não podia ser mais gritante. De um lado, os líderes humanos. O que eles são? Mortais. O fôlego deles se vai e seus planos mais grandiosos morrem com eles. Do outro lado, o Criador do universo. Eterno, fiel, um poder que não tem fim.
O poema não está sugerindo uma pequena mudança de rota, não. Ele está propondo uma troca completa de alicerce. E o poema vai ainda mais fundo. Não se trata só de poder bruto, mas de um caráter muito específico. É um poder que age em favor dos mais vulneráveis, que faz justiça, que alimenta quem tem fome, que liberta os prisioneiros e que ampara os mais desamparados. A confiança, aqui, não se baseia num título ou numa posição, mas num histórico de cuidado e de compaixão. Então, a gente tem essa ideia poderosa de confiar num criador compassivo, em vez de em sistemas que sempre falham. Mas será que isso é só uma poesia bonita, ou pode realmente transformar a vida de alguém? A nossa última fonte nos leva das grandes ideias para a experiência humana real, mostrando o que acontece quando essa confiança se torna concreta. Nossa história agora vai para a cidade de Éfeso. Lá a gente encontra um grupo de pessoas com uma fé sincera, genuína, mas incompleta. É como ter um quebra-cabeça quase todo montado, mas faltando justamente a peça central. A jornada deles é muito reveladora. Começa com Apolo, um cara super fervoroso, mas que só conhecia uma parte da história. Depois que ele é instruído, o apóstolo Paulo encontra outros que estavam ainda mais no escuro. Mas o ponto alto, o clímax da história, é quando essa lacuna no conhecimento deles é finalmente preenchida. E não se trata só de informação nova, é uma experiência que muda absolutamente tudo. E aqui está a chave de tudo. A transformação daquelas pessoas não veio de mais informação nos livros, de mais teoria. Veio de um poder real, que transformou a fé deles de algo na cabeça para uma experiência vivida, sentida. A confiança que eles depositaram na história completa não mudou só a mente deles, mudou a vida deles. E tudo isso nos traz de volta à pergunta inicial, mas agora apontada para a gente. Onde é que a gente vê esses mesmos padrões hoje? A confiança em sistemas que falham, o orgulho que nos impede de aprender? E, o mais importante de tudo, onde é que nós estamos depositando a nossa confiança suprema? Esses textos antigos talvez não nos deem respostas fáceis, mas com certeza nos deixam com a mais importante de todas as perguntas.